Nos idos da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs conquistavam certas partes, certas batalhas que eles iam conquistando, eles iam tomando alguns prisioneiros e enjaulava-os e os fazia padecer de fome, padecer de nudez naqueles lugares mais frios, e esse povo sofria demais. E uma das coisas que marcam o fim da Segunda Guerra Mundial é quando as tropas aliadas, então, vencem as tropas alemãs, e agora essas pessoas que estão trancafiadas, essas pessoas que estão nos calabouços, essas pessoas que estão presas, agora elas estão livres, porque a guerra terminou. E um dos fatos relatados pelos historiadores é que, embora livres, havia medo destes soldados de sair das prisões. Até que alguém então entrava lá e falava: nós estamos livres, a guerra acabou. E é nessa perspectiva que eu gostaria que você lesse comigo a palavra de Deus hoje, no profeta Isaías, no capítulo 51. Isaías capítulo 51. Isaías 51, eu ia começar do 4, cadê? O pessoal da mídia sofre comigo, viu? A gente pode começar do 1. Isaías 51, a partir do primeiro versículo. Ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam, e no meu braço espero. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido. Os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouve-me vós que conheceis a justiça, vós, povo cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas iniquidades, das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria
lhes coroará a cabeça, o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Mantenha aberta a sua Bíblia, por favor. Pai bondoso, damos-te graças por esta bênção que é cultuar o teu nome. Damos-te graças pela palavra aberta. Damos-te graças, ó Pai, porque ela fala por si só. Ao lermos já, o nosso coração tem um encontro com o Senhor. Mas nós te pedimos, Pai, abre o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos ver a beleza do teu reino aplicada à nossa vida. Que aqui nesta noite o Senhor restaure, o Senhor confirme, o Senhor traga esperança, o Senhor traga firmeza de propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O profeta Isaías, em seu livro, é relatado pelos historiadores como aquele que é a Bíblia em resumo. Você já conhece essa expressão. Quando nós pensamos, então, o profeta Isaías escrevendo, até o capítulo 39, ele conta ou narra aquilo que estava acontecendo, que haveria de acontecer com o povo, porque falava, então, de coisas que o povo estava distante da verdade, viria o cativeiro, mas a partir do capítulo 40, nós vemos o Senhor trazendo uma palavra de restauração ao coração do seu povo. E como Deus vai tratando isso no coração do povo. Como eu e você precisamos entender a importância desta que eu reputo como uma das mais importantes doutrinas que nós temos, a doutrina da expiação. A expiação que para nós é expiação limitada. A expiação é aquele ato de Deus, então, ou em Cristo, cumprir na cruz a sua morte, o derramamento do seu sangue, e assim, então, pela expiação, nós obtemos aquilo que chamamos de redenção. Entenda isso. A expiação é o ato de Cristo morrer por nós, e quando ele morre por nós, derrama o seu sangue, e ele ressuscita. Paulo diz aos Romanos que ele ressuscita para a nossa justificação. Então, quando este sangue é validado nos altos céus, eu e você recebemos redenção. Nós podemos dizer, então, que a redenção é filha da expiação. Nós podemos dizer que ambas são filhas da soberania de Deus, que cuida de nós, que cuida do seu povo em todo o tempo. Esta palavra que Isaías está agora trazendo aqui, a partir do capítulo 40, são palavras de conforto, de consolo, palavras que agora o Senhor está mostrando que as circunstâncias mais extremas que o homem pode chegar, Deus é capaz de reverter. Deus pode mudar a sorte de cada um de nós. Quando nós lemos aqui no começo do culto, Gênesis capítulo 3, nós entendemos que houve a queda e Deus mudou a sorte de Adão e Eva, sacrificando um animal e colocando no lugar deles. Nós vemos em Gênesis capítulo 4 que Abel quis oferecer um sacrifício para Deus. Nós vemos em Gênesis capítulo 8 que Noé quis oferecer um sacrifício ao Senhor. Nós vamos lendo no correr da história que as pessoas vão se assemelhando ou vão se afinando com essa ideia de expiação que tem a ver com sacrifício. Sacrifício. E nós hoje devemos então apresentar os nossos corpos, Romanos 12, diz o quê? Apresentar os nossos corpos como culto ao Senhor e sacrifício que é vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o nosso culto ao Senhor. E o profeta Isaías então nos convoca para entender a maravilha que é então ser restaurado no Senhor. João Calvino disse que Deus não nos consola, ou Deus não consola o seu povo, removendo imediatamente suas aflições, mas revelando a salvação que procede de sua justiça. É importante nós ressaltarmos, para a nossa doutrina, quando falamos de expiação limitada, porque tem gente que crê em expiação ilimitada.
que Deus morreu, que Cristo morreu por todo mundo, nós entendemos que há um número aí de minutos, há um tempo, um tempo ou um número menor do que nós imaginamos, não é todo mundo. O sacrifício é eficiente para todo mundo. Essa discussão, no século IV, Agostinho já tinha, e falava disso. O sacrifício de Jesus é o sacrifício cósmico. Atinge todos, mas é eficiente na vida daqueles que João registra as palavras de Jesus dizendo assim: aqueles que o Senhor me deu, nenhum sai da minha mão. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando então que esta obra da expiação revela a justiça salvadora a você, a cada um de nós. E nesta obra maravilhosa que o Senhor está mostrando para nós, mostrando da sua justiça, mostrando do seu cuidado, Ele quer revelar cuidados a nós. Como eu estava dizendo a você, nós temos aquilo que é chamada vontade decretiva de Deus. Decreto de Deus, quem quebra? Ninguém. Nós temos os decretos de Deus. O que Deus escreveu na história a seu respeito, vai acontecer. Vai acontecer. A vontade decretiva é essa, mas nós temos também a chamada vontade preceptiva de Deus. Preceptiva vem de preceito, vem de mandamento. Tem os 10 mandamentos e nós cumprimos quantos? Quantos? Pode falar, voz alta. Estou falando nós, estou falando você, não. Nós não cumprimos nenhum. Nenhum. Então a vontade preceptiva de Deus é quando Deus coloca um preceito, um mandamento, mas o homem o quebra. Mas a vontade de Deus continua lá e ela é perfeita, porque os mandamentos do Senhor são perfeitos. Aperfeiçoa a alma. Lembra do Salmo 19? A lei do Senhor é perfeita e purifica a alma. É nessa expressão, então, que a vontade preceptiva de Deus é para a igreja, mas a igreja não compreende e desobedece. E nós temos ainda aquilo que nós chamamos de a vontade de disposição de Deus. O que é a vontade de disposição? A vontade de disposição de Deus é Deus, então, ter o seu decreto, ter o seu preceito, e embora eu e você, eleitos dele, escolhidos dele, desobedeçamos, ele aplica justiça. Sabe aquela palavra que você já falou? Um pai fala para o filho: eu vou bater em você, vai doer mais em mim do que em você. Aquilo tem a ver com Deus. Porque Deus pode falar isso de fato. Deus pode falar: eu castigo você, mas isso dói em mim, porque você é a minha semelhança, a minha imagem e semelhança. E Deus trata o nosso ser, então, mostrando esta bondade dele através da expiação, e essa justiça de Deus vai, então, saindo ao nosso encontro. É por isso que eu e você devemos entender algo sobre o Evangelho. O Evangelho fala de pessoas que precisam de salvação. O Evangelho fala de pessoas que precisam da expiação, do sangue de Jesus. O Evangelho fala de pessoas que precisam da redenção no Senhor. O Evangelho fala de pessoas que precisam de restauração, restauração física, restauração na alma. O Evangelho é isso, irmãos. A igreja do Senhor, esta igreja local, precisa entender que o Evangelho, então, é a palavra da justiça de Deus que se revela no meu e no seu coração através da fé. Romanos 1, versículo 17. A justiça de Deus se revela de fé no meu coração, no seu coração. A cruz, então, é esse momento histórico em que a justiça de Deus se manifesta. E entra em ação a expiação a seu respeito. A justiça de Deus, que é revelada no Evangelho, é uma justiça escatológica, que se manifesta na obra redentora de Cristo Jesus. Esse aqui é o Heidelboss falando sobre isso. Um teólogo muito famoso falando sobre isso. Essa justiça, então, ela é obra redentora do próprio Jesus. E como isso aplica ao meu e ao seu coração? Quando nós entendemos, então, que a nossa salvação repousa nessa justiça, no sangue de Jesus, eu e você percebemos o que Cristo fez por nós,
E é muito mais de uma fala, é muito mais de eu falar assim, Jesus morreu por você. É muito mais do que essas palavras até, não vou dizer bíblicas, mas até assim, evangélicas ou do meio evangélico. Jesus te ama. Jesus te ama. Essas palavras para aquele que é o eleito de Deus, que está morto nos seus delitos e pecados, é Jesus falando, eu te amo, eu te restauro, eu te ressuscito. Então, expiação tem a ver com a igreja entender que ela vive agora pelas garantias da justiça aplicada na cruz do Calvário. Entenda isso, em nome de Jesus. Entenda que você foi justificado na expiação de Cristo. Glória a Deus, porque Jesus morreu por mim e por você. Nesta mesma perspectiva, a expiação então traz algo para o meu coração. Ela traz algo que conforta-nos. Ao mesmo passo que ela me confronta, me chacoalha para eu olhar para a cruz, ela me consola. Ela traz paz, ela me traz ânimo, ela me traz força, me traz vigor, para que eu possa, então, seguir caminhando com o Senhor. Olha para o texto, versículo 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. É interessante quando nós lemos o Davi escrevendo, falando, pequei contra ti e fiz o que é mal perante os teus olhos. E Davi pede o quê? Restitui-me a alegria da salvação. Ele não está falando restitui-me a salvação, porque uma vez salvo, dá para perder? Se você perder, é porque o sangue de Jesus não foi eficiente na sua vida. Mas olha para então esse texto dizendo então que além de Deus nos confrontar com a cruz, Ele nos consola com a cruz. Isaías está falando disso, que eu e você agora podemos atentar para isso que Deus tem para nós, atentar para esta obra maravilhosa do Senhor, a meu e a seu favor. Deus está dizendo então que o preço foi pago, a libertação daquele que estava enjaulado, algemado, agora já aconteceu, ela já aconteceu. E eu e você agora não andamos mais, então, amarrados àquilo que é o nosso inimigo. Ou as lutas que eu e você enfrentamos na vida, eu e você podemos suportá-las e podemos superá-las através deste consolo que a cruz traz. A cruz traz consolo para a sua igreja. E Jesus quer que eu e você, então, vivamos isso, apesar de essa alegria. Eu não consigo entender, irmãos, eu confesso. Eu não consigo entender esta alegria que toma o meu coração, uma vez que eu estava no lamaçal contra Deus, e Ele vem a meu favor. Isso é maravilhoso demais para nós. Como pode Deus restaurar um pecador? Como pode um Deus santo, justo, limpo, entrar na imundícia nossa? Pois é isso mesmo, esse consolo que a expiação traz para o nosso coração. O santo, o justo, o limpo, pegou o impuro, pegou o sujo e o fez limpo, lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus. E a igreja então de hoje é a igreja que deve viver essa alegria, deve viver esse consolo, essa força. E essa força traz perseverança. Sabe por quê? Porque amanhã é segunda-feira. Amanhã você tem luta. Amanhã você tem luta lá na sua casa. Amanhã você tem luta no trabalho. Amanhã você tem luta com isso, com aquilo, com o vizinho, é com não sei quem. Tem luta com todo mundo. Mas a expiação te dá consolo e esperança. Você vai vencer. Segue firme, meu irmão. Segue firme, minha irmã. Não desanima. Eu e você, muitas vezes, não podemos enxergar como Deus vai trabalhando até nos sofrimentos nossos, à luz da redenção. Nós não entendemos isso, porque a gente fala assim, se Jesus morreu por mim, agora Ele me tirou do lamaçal do pecado, nós não somos aqueles que falam assim, agora seus problemas acabaram. De começar. Porque o inimigo vai continuar te tentando. As lutas vão continuar batendo a sua porta. Mas agora você tem o consolo de Deus. E eu te digo mais, não é só o inimigo que vai bater a sua porta não, tá? O próprio Espírito Santo vai lá, ó. Tá errado.
Está errado. É o Espírito Santo que vai incomodando. Incomoda a sua vida para você ser mais santo. Para você ser mais santa, para você buscar o Senhor, para você adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor em todo o tempo. É por isso que eu e você podemos ter essa consolação do Senhor. Olha para o texto, versículo 3. Porque o Senhor tem o quê? Piedade. O Senhor tem piedade de nós, terá piedade de todos os lugares assolados da terra de Sião e fará do deserto como um... Lembra daquela música antiga? Eu quero ser como um jardim. Eita, Lagoinha, vocês gostam, hein? Meu Deus do céu, hein? Tá bom, vamos ficar com a Bíblia, porque está na Bíblia, tá bom? Está na Bíblia, vamos ficar com a Bíblia. Glória a Deus, isso tem a ver com o Jó, porque ainda que a árvore estiver cortada lá, ao cheiro das águas, brotará, porque é o Senhor é que dá fôlego, é o Senhor que tem piedade, é o Senhor que levanta, é o Senhor que restaura, e nos desertos da nossa vida Ele faz com que o Éden seja criado. Nos desertos Deus faz que haja o Éden, um paraíso na nossa vida. Olha o que diz mais o texto, e a sua solidão. Vai acabar essa solidão. Porque agora você vai entender aquela canção. Achei um bom amigo, Jesus, nos milhares escolhido. Ele chamou você, deixou-me as dores, as mágoas. Ele faz-me por santo coração, consolador, amado, meu protetor do mal. É só Ele que pode dar alívio ao seu pesar. Só Ele é o Consolador, Ele é que faz ter o som de regozijo. Olha para o versículo 3 ainda. E a sua solidão como o jardim do Senhor, regozijo e alegria se acharão nela. E o que mais? Ações de graça, som de muita música, muita alegria, louvor, adoração ao Senhor. Sabe qual som vai sumir? O som da cuíca. Cuíca você sabe, né? Por quê, né? Choradeira, reclamação, murmuração. Meu Deus do céu. Se alguém pegar a parte maior do bolo, louve a Deus que sobrou a menor para você. A gente reclama, a gente murmura, a gente não consegue perceber essa expiação na nossa história, na nossa vida. E Deus quer que eu e você agora nos apeguemos a Ele, porque nele, eu e você somos confortados, consolados, tratados. E para a glória dele, nós recebemos também uma ação. Em terceiro lugar, se Deus nos confronta, se Deus nos consola, Ele também nos liberta de todos os temores e orienta. Aqui não. Como é que é a musiquinha lá? O Samuel, cuidado, pezinho. Como é que é? Oh, me ajuda aí. Canta aí pro Mago. Então agora, o que o Espírito Santo faz? Ele nos orienta. Obrigado. É bom ter alguém aqui do louvor perto. Por causa... Eu e você somos orientados agora para o caminho da eternidade. Um dos grandes livros da história que fala a respeito também de redenção, fala da expiação do Senhor, é um dos livros, é o segundo livro mais vendido na história. Sabe qual é? Qual é o primeiro livro mais vendido do mundo? E o segundo livro é O Peregrino, de John Bunyan. Ele escreveu, ele estava onde? 14 anos preso. E a filha dele cega, passando dificuldade. Mas mesmo assim, ele escreve sobre essa orientação para o caminho da eternidade que o Senhor está dando para ele. E agora, ele vive essa alegria no Senhor. É como o texto diz, olha aí, versículo 12. Eu sou, essa expressão é maravilhosa, hein, gente? Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra?
O nosso Deus, irmãos, é esse Deus grandioso, poderoso, que vai tratando, vai limpando e vai direcionando a sua igreja. Mas muitas vezes eu e você somos tão obstinados como o povo que acabou de sair do Egito, Deus libertou o povo está atravessando, a Miriam pegou o pandeiro, o tamboril está lá louvando ao Senhor, louvado seja Deus, passamos aqui por esse mar em pé seco, enxuto, e daqui a pouco alguém chega lá e já pergunta o quê? Tem nada para comer aqui? O que nós vamos comer? O que nós vamos almoçar hoje? Já tem alguém murmurando. Isso me lembra muito aquelas cenas de domingo, quando as esposas, as meninas aí, os homens não, as meninas abrem o armário e falam assim, não tenho roupa. É só lá em casa? Que roupa que eu vou? Não tem roupa. Gente, pelo amor de Deus, ainda bem que eu quero ter só uma camisa preta e uma calça jeans. Todos igual, pronto, para todo mundo falar, você não tem roupa? Não, é só essa, preto, uma calça, acabou, tá bom? Lindo, maravilhoso. Mas a gente olha no guarda-roupa, primeiro elas faz o scanner, né? Olha o outro lado, já olha a nossa parte que já está tomada também, né? Olha a nossa parte, não é assim vocês não? As minhas roupas parecem igual eu, só fica assim lá no guarda-roupa. É pequeno, né, o guarda-roupa, né, amor? É pequeno o guarda-roupa, tá bom. Bom, já vou me arrumar aqui, porque depois lá fora ela me pega, né? Então, guarda isso no seu coração. A vida da gente é assim, e a gente já começa a murmurar, a gente ouve aqui agora, Deus nos salvou, Deus confronta a gente com o pecado, restaura a gente do pecado, Deus nos consola, Deus nos orienta, e ao mesmo tempo agora a gente já começa a falar, mas Deus está orientando para quê? Que esse céu que nunca chega, pelo amor de Deus, é tanta luta, é tanta dificuldade, é isso, é aquilo, é o governo, é o leite, é não sei o que, tudo é ruim. Você não consegue ver nada de bom. Então Deus está falando aqui, ó, Deus te consola. Como é que você não consegue enxergar? Como é que você se esquece dessas coisas? Não te esqueças dos benefícios do Senhor a seu respeito. Bendize, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Você esquece? Deus te beneficia? Você esquece. Mas é porque eu estou noutra fase agora eu quero outras coisas, estou no outro patamar. E espiritualmente? Como é que está a sua vida? Espiritualmente. Esta obra expiatória quer mostrar para nós aquilo que o Waze faz, viu, Carlinhos? Aprende. Obedeça o Waze, pelo menos. Coloca a voz da Liliane, que aí você obedece o Waze. Fica mais fácil. Né? Coloca a voz da... Eu lembro que lembra, Sinés, que você fez uma voz para o Waze, para Dolores? Mas é ela que vai para você, tá? Faz uma voz, Dolores. Para ele obedecer. Lave a louça. Então, aí ninguém quer. Então, mas Deus quer tratar o nosso coração e eu e você precisamos ouvir a voz do Senhor direcionando a nossa vida. Deus direcionando a nossa vida. Eu vou ler aqui que o John Owen escreveu. A morte de Cristo não apenas remove a culpa do pecado, mas quebra o poder do medo que governa o coração humano. Agora você não precisa ter medo, não. É Deus que vai te orientar. Se você é orientado segundo a palavra, pode o caos estar instalado. O que Davi fala no Salmo 27? Pode estourar contra a minha guerra. E mesmo assim, está tranquilo, eu confio no Senhor. A gente tinha umas músicas boas antigamente, né? O pessoal que cantava, né, antigamente, né? Deixou registrado para nós, né? Eu só confio no Senhor e não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor. Nunca vai falhar. Ele está confrontando, Ele está consolando, Ele está orientando a melhor rota para a sua história, para a sua vida. Então, em nome de Jesus, se você ainda se sente aqui na igreja, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, aconteceu isso comigo, na minha vida pregressa,
eu era isso, eu era aquilo. Meu irmão, Jesus já te lavou. Jesus já te lavou. Depois que eu coloquei esse bendito desse cabelo agora, eu tenho que ficar escutando as piadinhas. Ainda bem que o Helder não viu ainda. Ah, ele está aqui hoje. Eu tenho que ficar escutando as piadinhas. A pessoa, que é isso? Não sei o quê. Meu irmão, sou uma nova pessoa em Cristo. Aquele que está em Cristo. Você que está aqui é testemunho. Lembra que eu falava que eu já tinha um tique? Glória a Deus, gente. Glória a Deus. E eu falei para os irmãos do conselho que eu ia dar um exemplo. A expiação, sabe o que é a expiação? A expiação é o homem nu. Lembra como é que era a minha cabeça? Nu. Sem nada. Pelo menos a minha voz, né? O que o sangue de Jesus faz? Ele nos cobre. Nos cobre. Isso é justificação, é expiação. Então agora quando você olhar para mim, não tem mais Golfo de Acaba e Golfo de... Como é que chama o outro lá? De Suez, obrigado, de Suez. Agora tem o quê? Ó, Monte Sinai aqui, as Campinas do Jordão agora. Tá bom? Glória a Deus. Vem a reunião do presbitério e eu que aguente. E vamos embora. Glória a Deus. Mas eu quero terminar aqui com essa palavra do seu coração. Deus já te confrontou porque Ele quer te limpar. Se Deus te confrontou, Ele quer te consolar. E se Deus te consolou, Ele quer te orientar para o caminho da eternidade. Essa é a obra da expiação a nosso respeito. É doutrina nossa e nós confiamos nisso. Porque está aqui na palavra de Deus. Tem gente que pensa diferente. Tudo bem, deixa eu pensar. Eu quero pensar como a Escritura está falando e seguir com ela. Confiando no Senhor. Aquele que está em Cristo é o quê? Deus tem coisas novas para a sua igreja. Deus tem coisas novas para a sua vida. Acaso não percebeste? Acaso não viste? Ele está fazendo coisas novas. Cada dia da sua história, Deus está fazendo coisas novas. Você não está mais na condição daqueles soldados que foram capturados. Pode sair. Você já é livre no Senhor. Alegra o seu coração no Senhor. Encontre as motivações para você adorar o Senhor. Desperte o teu coração. Arma-te de força. Estou lendo o texto aí, versículo 9. Arma-te de força do Senhor, do braço do Senhor. Arma-te de força, porque Deus é que faz você vencer. É Deus é que faz sair ou faz fugir de ti todos os gemidos. É o Senhor que nos restaura. É o Senhor que faz sair todo o opróbrio, toda a afronta, toda a vergonha. É o Senhor que limpa, é o Senhor que tira, porque o nosso Deus está a nosso favor. Obra da expiação, doutrina da expiação tem a ver com isso. Confronto, justiça de Deus na cruz. Consolo para nós que estávamos perdidos. E agora, eu e você sabemos quem é o caminho, a verdade e a vida. Podemos seguir. Que esta obra maravilhosa, que essa doutrina, ela não seja apenas teológica, mas seja uma prática para a sua vida. Quando Deus te confrontar, louve a Deus que Ele te confronta. Quando Deus te consolar, louve a Deus porque Ele te consola. Quando Deus te mostrar o caminho, louve a Deus que você é guiado pelo que não falha. Glória a Deus por isso. Vamos dar graça ao Senhor, vamos orar?